Oi, gente. Olá, vamos entrando aí. Oi, Claudilene. Manda os aviãozinhos aí, gente. Vamos chamar. Vamos chamar as amigas. Tô chamando aqui. Chama aí também. Tô chamando. Oi, Celinha. Linda, saudade de ti. Beijo, gente. Rosana. Bem-vinda, bem-vinda aqui, mulheres. Prazer é todo meu, Celinha. Gente, que gostoso. Gostoso ver vocês aqui. Boa noite, Rosana. Boa noite. Convida as amigas. Manda os aviãozinhos. Jucinei, bem-vinda. Eliane, minha amiga. Hoje eu sei atrás tudo que passou. Agradecer que estava minhas mãos conhecer. Hoje eu sei quem eu sou. Sua mão me acompanhava. Eu sei que estão ouvindo? É lindo esse hino, gente. André e Felipe, só o começo. A Milka, minha amiga, entrou aqui. Que delícia, gente. Coração. Vamos esperar mais um pouquinho. Mais mulheres entrando aqui. Quem aqui tá vivendo uma nova história?
uma história de superação, uma história de alegria. Isso mesmo, tem que estar com a energia ótima, gente. Vamos emanar energia boa, energia de paz, energia de amor, energia de muito conhecimento, energia de Deus. A Luciane entrou aqui, a Paz minha linda, a Ana Paula Pinheiro, gente, vamos entrando, mulheres. Convida as amigas. Descer, salvar minhas mãos para conhecer. Hoje eu sou quem eu sou. Tua mão me acompanhava, mas eu sei. Ô, glória! É o começo de uma nova jornada. Gente, todos os dias é um novo começo. Todos os dias quando nós acordamos, abrimos nossos olhos, é uma nova oportunidade. Uma vida que se abre, um dia que se abre diante de nós, para nós vivermos, experimentarmos o melhor de Deus para nossas vidas. E somos nós que atraímos o olhar de Deus para nós, somos nós que atraímos as coisas boas para a nossa vida. Gente, é só o começo. É só o começo. Gratidão, minhas queridas, por cada uma de vocês que estão aqui. Nesta noite de sexta-feira, final de semana, gostoso chegando. Aqui em Sinop tá um calor, gente. Bem abençoado. Mas estamos aqui. Obrigada a você que recebeu o convite, que está aqui, né, me honrando. Gente, tem tanta coisa para nós vermos aqui essa noite, compartilhar o meu conhecimento com o teu conhecimento. A Neide acabou de entrar aqui, bem-vinda! Bem-vinda, minha linda! E hoje, gente, o tema da nossa aula, mulheres lindas, mulheres maravilhosas, seres divinos que nós somos. O tema da nossa aula de hoje é a reconexão com o feminino. Boa noite, Neide, boa noite. Por que eu quis trazer, gente, esse tema aqui hoje? Eu sou terapeuta, eu sou mentora de mulheres, eu sou farmacêutica de formação. Mas primeiro de tudo, eu sou filha de Deus. Eu sou um ser divino, né? Eu sou um sopro de vida e eu estou aqui neste mundo para propagar o amor de Deus, para falar a todos os povos, a todos os cantos, que nós estamos aqui por um grande propósito. Eu e você, nós estamos aqui neste mundo, ocupamos um lugar aqui neste mundo que é só meu, que é só seu. Ninguém pode ocupar o mesmo espaço que você. Ninguém pode ocupar o espaço que você ocupa aqui, nem o espaço que eu ocupo aqui neste mundo, enquanto nós existirmos. Olha o privilégio nosso e exclusivo. Ninguém ocupa o seu lugar, ninguém ocupa o meu lugar, enquanto nós existirmos aqui. Daí, quando nós não existirmos mais aqui na Terra, quando nós formos morar na nossa morada eterna, aí o nosso lugar vai ficar vago. O seu lugar vai deixar de existir, porque você não vai estar ocupando mais esse espaço aqui. A Júlia entrou aqui também. Boa noite, Júlia. Enfim, gente,
E eu trouxe esse tema porque eu trabalho com mulheres, eu atendo mulheres e ao longo desses anos, e tudo aquilo que foi trabalhado em mim, tudo aquilo que foi transformado em mim, que eu busquei ajuda, busquei ressignificar as minhas dores, busquei ressignificar os meus traumas, as minhas feridas, as minhas interrogações. Eu fui buscar respostas para muitas interrogações que eu tinha, muitas questões. E tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu alcancei e que eu continuo alcançando, porque a busca é contínua, é um processo, é todos os dias, é querer sempre alcançar, não é insatisfação, mas é querer sempre saber mais, melhorar mais, ser melhor a cada dia. E eu fiz um propósito, eu tinha muitas dores da alma, do meu emocional. Eu não me conhecia, eu não sabia quem era essa Mari que habitava aqui nesse corpo, quem era essa mulher com tantas dificuldades, com tantos traumas, com tantas culpas que foi acumulando ao longo da minha existência, tantas escolhas que não deram certo, atitudes que não foram boas, e aquela culpa foi tudo, eu fui colocando sobre os meus ombros, e chegou um momento que eu não aguentei mais carregar a mala. O jugo estava pesado demais, o jugo que eu coloquei sobre os meus ombros, de tudo aquilo que eu vivi. Só que eu quero te falar uma coisa, foi por tudo que eu vivi que eu estou aqui hoje, diante de você, para dizer que tudo tem um começo na nossa vida. Tudo tem uma atitude a ser tomada na nossa vida. Tudo tem um primeiro passo a ser dado na nossa vida, para que nós alcancemos aquilo que desejamos. E eu atendo mulheres que chegam diante de mim sem sonhos, sem perspectiva de vida, sem saber o porquê que está aqui neste mundo, vivendo uma vida completamente fora do seu contexto, da sua essência de mulher, se diminuindo para caber na vida de outras pessoas, se diminuindo, se desrespeitando para tentar encaixar em grupos e na vida de outras pessoas. Eu não falo aqui só de relacionamento conjugal, mas eu falo de amizades, eu falo de local de trabalho, eu falo de vida, que eu estou falando de nós mulheres, eu estou falando aqui para mulheres, eu estou falando sobre o olhar que nós temos que ter para a nossa essência de mulher, para o nosso feminino. Nós nem nunca nos conectamos conosco mesmo, nós vivemos um personagem, uma personagem, respeitamos os nossos limites, porque não sabemos nem quem somos. Eu costumo perguntar para as mulheres que chegam diante de mim para atender, para fazer as sessões, não para constrangê-las, porque também um dia essa pergunta foi feita a mim e eu também não tive uma resposta plausível para essa pergunta. Quando foi me perguntado quem eu era, não para os outros, mas quem você é para você, como é que você se enxerga, qual é o seu olhar para você mesma. Gente, como é que tá a minha imagem aí? Tá tudo ok? Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Fala aí, dá aí um ok, gente. Tá ouvindo bem? A imagem tá boa? Então, eu estou contando aqui
esse breve testemunho, porque talvez você se identifique também, né, com essa história. E eu estou falando aqui de experiências vividas, de sessões de atendimento, de acompanhamento e de uma trajetória como profissional farmacêutica, que eu trabalho nessa área de saúde, atendendo pessoas, atendendo mulheres há 32 anos. Que eu sou formada 30 anos, mas que eu trabalho nessa área há 32 anos. Vendo mulheres chegando diante de mim com doenças, com patologias, com muitas coisas, onde a origem de todas aquelas coisas estavam no emocional, no feminino ferido, da não aceitação como mulher, de não olhar para si, de não se enxergar. E aí essa vida se torna muito pesada. A vida se torna muito traumática para nós. Alguém aí se identifica com essas histórias? Alguém já viveu ou está vivendo ainda nesse contexto, gente? Eu quero falar para você aqui, como eu disse que nós iríamos falar sobre o feminino, e não tem como nós falarmos do feminino sem falarmos do masculino. Eu quero levar você a olhar para essas duas forças, digamos assim, para essas duas polaridades, masculino e feminino. Nós vivemos aqui neste mundo, lidamos o tempo todo com pessoas, com homens, com mulheres, seres racionais, inteligentes, pensantes, o tempo todo. Não tem como a gente isolar e não viver envolvido com pessoa. Nós vivemos com pessoa, lidamos com pessoas, trabalhamos com pessoas o tempo todo. É com pessoas que nós estamos o tempo todo aqui, não tem outro jeito. Porque nós somos pessoas. E essa energia, vamos chamar assim de energia, masculina e feminina, ela existe não só dentro de nós mulheres, mas também nos homens. Todo homem tem uma energia masculina, é lógico que se sobrepõe, e tem também o lado feminino. E nós mulheres temos o nosso feminino, que é o que sobrepõe em nós. Nós vamos ver isso aí, que às vezes acontece algumas despolaridades aqui. Mas nós também temos o lado masculino, essa força masculina dentro de nós. Eu quero levar você a entender que não existe o masculino sem o feminino, nem o feminino sem o masculino. Nós vibramos nessas duas energias o tempo todo. O masculino e o feminino são forças que compõem a natureza, que compõem a nossa natureza e que compõem o mundo. Existe em todos os segmentos, existe até as plantas, machos e fêmeas, os animais, machos e fêmeas, ou seja, o sol, a lua, tudo leva a um lado masculino e um lado feminino. Um lado energia masculina e energia feminina, que nós vamos ver o que significa isso. Então, essas duas energias estão presentes, tanto no homem e como na mulher. Mas sabe o que acontece? Os homens, vou falar aqui, citar isso aqui só para nós contextualizarmos aqui. Desde quando são crianças, a sociedade corrompeu essas energias, essa polaridade que se completa, essa polaridade masculina e feminina que foram feitas para se completarem. Não é uma que é a metade e outra a outra metade e que vão unir e se completar. Não tem metade da laranja. Mas do jeito que foi imposto para nós, que foi nos ensinado, nós vivemos hoje procurando uma outra metade. Porque não nos achamos inteiros.
Achamos que precisamos de uma outra metade. Mas o masculino foi feito inteiro e o feminino foi feito inteiro para que duas partes inteiras se encontrem com as suas qualidades e as suas deficiências e se unem num único propósito, cada um cumprindo a sua missão dentro dessa conexão. E desde criança, os meninos são negligenciados, é camuflado o feminino dentro deles. É dito o tempo todo, homem não chora, seja macho, não faz isso, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulherzinha, seja forte. Então é imposto isso. E para as mulheres a mesma coisa. Não faça isso, não é para você. Isso é coisa de macho. Eu não tô dizendo, gente, que existem sim comportamentos que são exclusivos do masculino e comportamentos que são exclusivos do feminino. Mas não é porque o homem é homem que ele não tem o lado frágil dele, o lado dócil, o lado feminino. E não é porque nós somos mulheres que nós não temos o lado masculino, que é o da ação em nós. Só não pode existir uma dispolaridade. Essa atitude masculina, ela não pode estar em mim e em você acima do teu feminino. E a atitude feminina no homem não pode estar acima da atitude masculina dele. Tem que existir aí o quê? Um equilíbrio. E você já pensou sobre isso? Você já analisou a sua vida sobre essas duas vertentes? Ou não? E quando eu falo, eu creio que você já ouviu falar muito também sobre curar o feminino, olhar para o feminino, do feminino, porque isso é muito importante. Eu quero falar algo para você aqui. Eu vejo em muitas mulheres que viveram a vida toda matando, não aceitando o feminino nelas. Não aceitando ser mulher, se comparando com, homem faz isso, homem pode isso. Eu quero dizer para você que a sociedade impôs tudo isso, principalmente a sociedade ocidental. Eu vou abrir um parêntese aqui para contextualizar. Eu sou uma mulher cristã e eu creio que muitas de vocês aqui também são. Creem na palavra, creem que existe um ser superior, um Deus que é dono da minha e da sua vida, que fez todas as coisas aqui, que criou o universo e tudo que existe aqui. É só para mostrar, para nos lembrarmos onde foi que surgiu essa negligência de diminuir o feminino, de colocar o feminino, a mulher, tão sobrepujada e tão para baixo. Existiu um contexto, existiu um porquê disso, mas depois existiu um porquê maior que nos libertou e nos livrou de tudo isso. Eu quero lembrar você que quando Deus fez o mundo, criou todas as coisas aqui, Ele fez o homem e formou a mulher. E Deus criou esses dois seres e para eles viverem em harmonia. A mulher que Deus criou lá em Gênesis, Ele disse: vou fazer uma Ézer para Adão. Ézer significa ajuda, ajudadora. Vou fazer uma ajudadora e só ajuda quem está à altura de ajudar. Então isso quer dizer que Deus fez Eva à altura de Adão. Para quê? Senão não tem como ajudar. Se eu não tenho como ajudar, como é que eu vou ajudar? Então Deus fez uma ajuda para Adão. Parelho. E Deus deu uma ordem. Porém, houve uma desobediência àquela ordem que Deus deu, que todo mundo conhece, sabe dessa passagem da Bíblia.
e da nossa história, que faz parte da nossa história. E esse primeiro casal desobedeceu a ordem que Deus deu. E quem primeiro desobedeceu essa ordem foi justamente aquela ajudadora, aquela idônea que Deus colocou ao lado de Adão, que foi Eva. E Adão concordou e também desobedeceu e pecou junto. E tá lá em Gênesis 3, versículo 16 mais ou menos, só para resumir aqui. Diante dessa desobediência, aquela vida boa e maravilhosa foi tirada do contexto de vida daquele casal e de toda a humanidade. E Deus disse assim para Eva: por causa dessa desobediência, vou colocar um jugo sobre você. Eva é a mãe de todas nós. E Deus disse assim para Eva: terá parto com dores a partir de agora. E você viverá sobre o senhorio do seu marido, sobre o senhorio do seu senhor. E também lançou um jugo sobre Adão e disse: agora você vai trabalhar com dores e comer do fruto do suor, do seu próprio suor. Só para contextualizar. E esse casal, esse primeiro casal, que é aí o início de toda a vida, viveu sobre esse jugo de Deus. E esse jugo foi imposto à sociedade. A mulher viveu e vive até hoje em muitas coisas já mudaram, mas sobre um jugo pesado que foi lançado. Deus foi culpado? Não. Atente para isso. Foi um salário colhido pela desobediência. Para que nós entendamos que toda atitude nossa tem uma repercussão. Toda atitude minha, eu vou colher alguma coisa dela. Ou boa ou ruim. Porém, as mulheres viveram esse jugo muito pesado. E a sociedade até hoje ainda lança esse jugo sobre a mulher. Porém, Deus já tinha um segundo plano. Não era o segundo plano, mas Deus já tinha tudo preparado. E ele já sabia que ele ia enviar o seu filho. Para que o pecado cometido pelo primeiro homem fosse redimido pela salvação do segundo homem, que foi Jesus Cristo. A graça da salvação que Jesus nos trouxe é muito maior do que o jugo do pecado de Adão. E eu quero parar aqui com esse contexto e dizer para você que quando Jesus morreu e derramou o sangue dele lá na cruz, ele limpou toda a humanidade desse jugo do pecado que foi lançado, que foi colhido pela atitude de Adão e Eva. Jesus nos limpou, nos sarou e nos curou e nos tirou de toda essa... Jesus não veio para abolir a lei, mas ele cumpriu e nos libertou de tudo isso. Por isso que lá em Gálatas 3, versículo 26, 27, diz assim que aqueles que estão em Cristo, batizados em Cristo, corpo de Cristo, não existe separação. Tá lá, leia depois. Não tem macho nem fêmea. Vou trazer para o nosso contexto. Nem preto nem branco, nem gordo nem magro, nem alto nem baixo, nem servo e nem senhor. Perante Deus, todos somos da mesma coisa. Todos somos iguais. Quem coloca esse jugo, essa disparidade, somos nós aqui na terra. Muitas coisas já avançaram. Não estou aqui pregando feminista, eu estou falando do feminino. Muitas coisas já avançaram. A mulher não era contada como gente, a mulher não tinha direito a voto, a mulher não tinha direito a um trabalho, e se trabalhava, o salário dela era, digamos, 3, 4, 5 vezes menor do que o do homem, era comparado a um salário de uma criança.
Enfim, tantas coisas que já aconteceram, que hoje nós mulheres somos mais vistas. Gente, não entenda isso aqui, eu não tô pregando feminista aqui, nada feminista não, vertente feminista. Eu estou falando tudo isso para levar você a entender onde surgiu, onde foi ferido o nosso feminino, onde foi menosprezado o lado feminino, com a desobediência do primeiro casal, dos primórdios. Então vem de milênios esse lado machucado, dolorido, ferido dentro de nós, mulheres. Os homens também, mas eu estou falando aqui para mulheres, né? Então, o masculino e o feminino são duas forças opostas, mas complementares. Elas se complementam. E faz parte de toda a natureza. Deus fez dessa forma, mas Deus não fez homem e mulher para viverem em competição, para saberem quem é melhor, quem é maior, quem sabe mais, quem sabe menos, nessa disputa louca que nós vemos hoje aí, o homem e mulher querendo mostrar quem pode mais, quem sabe mais. E eu volto a dizer aqui que a força feminina é a força divina, de conexão com o divino. E eu vou te explicar por quê. Assim como Deus foi o gerador da vida, Deus entregou para a mulher um papel fundamental. A mulher é a geradora de vida. Deus entregou para nós esse propósito, esse legado, essa missão que é gerar vidas. Então, como pode aquela que gera vidas ser menosprezada? Como pode aquela que todo ser que nasce, todo ser humano que existe na face da terra e que ainda vai existir, nasce de um ventre, é gerado em um ventre. Tem que ter a participação, não estou tirando o homem da jogada. Só existe uma concepção através também de um homem, de um masculino. Mas eu estou falando, gente, que cada vida cresce no ventre de uma mulher. Cada ser, mês a mês, passo a passo, é formado, todas as coisas, todos os órgãos ali naquele ventre que cedeu para gerar uma nova vida, para perpetuar a espécie humana. Então a mulher gera, a mulher ela é geradora de vidas. A mulher nutre. O ser que é gerado é nutrido através do cordão umbilical e depois que nasce é nutrido através dos seios dessa mulher que amamenta. É a mulher que ensina os primeiros passos, é a mulher que encaminha esse ser para a vida. Então, a mulher é aquela que tem essa conexão com a perpetuação, a conexão com o divino, que é geradora de vida. E o masculino, ele é conectado com a terra, porque o lado masculino é o da ação. O lado masculino é o do fazer, é o do ir para fora. A mulher, o feminino, ela é mais internalizada. A mulher é aquela que afaga, é o carinho, é a sabedoria de conduzir as coisas, é a harmonia. Gente, tudo isso é nosso. É o acalento, o apaziguar as situações. O homem é mais afoito e ele tem que ser assim. Deus deixou essa natureza para o homem. A mulher acolhe, a mulher afaga, a mulher é sinônimo de beleza, de atitudes solenes. O homem é mais da força. Não queira comparar a força braçal, brutal do homem com a força
braçal da mulher. A nossa força é diferente. A nossa força é em tudo isso que eu falei aqui. E é somando essa força braçal com essa força da internalização, do acalento, do afago, da sabedoria, da perspicácia. É a junção dessas duas forças que torna a vida bela. E que era para ser assim. E que muitas vezes não é mais. E talvez nunca foi. Deus deixou o livre-arbítrio, nos deixou livre para fazer as nossas escolhas, né? E muitas vezes essas nossas escolhas, elas nos distanciam da nossa essência, nos distanciam daquilo, da nossa natureza, daquilo que nascemos para ser. E aí, gente, e tudo isso distancia o nosso sentir, o nosso ser mulher. Portanto, quando nós nos distanciamos do feminino, quando houve essa distância do feminino, a sociedade se dissipou e foi para a competição. Um é mais do que o outro é menos, o outro é inferior. E a mulher aprendeu a se diminuir para encaixar nas relações. Eu não estou falando isso só em relação de casamento, de relacionamento conjugal. Muitas vezes nós nos diminuímos, as mulheres se diminuem para caber nas amizades, para caber naquilo, para entrar naquilo, não olhando para ela mesma, mas colocando as outras coisas superiores. Jesus disse lá em Mateus 22, se não me engano, acho que é Mateus 22, 39, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não conhece o amor, o respeito e o valor por você mesmo, como é que você vai amar e respeitar os outros? Você vai amar e respeitar, sabe de que forma? Amor de cobrança, respeito de cobrança. Eu tô te amando para você devolver para mim. Eu tô te respeitando para você devolver. Mas é o contrário. É eu me amando e eu me respeitando que eu vou me mostrar para os outros dessa forma. É me respeitando que eu vou ser respeitada e é me amando que eu vou ser amada. É me dando valor que eu vou ser valorizada. Não é esperar que os outros façam isso. Quando eu não olho para mim, não me valorizo, não me enxergo, não me amo, não me aceito, e eu terceirizo isso para os outros, automaticamente eu me torno invisível. Porque se eu não me enxergo, como que eu quero que os outros enxerguem? Se eu não enxergo o meu valor, as minhas qualidades e as minhas fragilidades, os meus defeitos, como que eu quero que os outros façam isso por mim? A Rosana está dizendo aqui, é verdade. Com certeza, minha amiga. É dessa forma. E nós buscamos validação, nós buscamos ser enxergada, buscamos que os outros nos elogiem, que os outros isso. Gente, começa em nós. Jesus nos ensinou isso. Ama o outro como você ama a si mesmo. Então, primeiro, eu tenho que conhecer o amor que começa em mim. Mas voltando, o que eu quero falar aqui para vocês hoje é que muitas mulheres, Mariene acabou de entrar aqui, a Elisandra disse, é verdade, muitas mulheres vivem uma vida toda sem saber quem é, sem saber o seu valor, sem aceitar esse lado mulher. Nós, mulheres, nós somos um tanto diferente dos homens. E a natureza é assim. Então, nós temos que nos... Boa noite, Mariane. Nós temos que nos encaixar em nós. Nós temos que entender que nós somos dotadas de hormônios diferentes do homem.
Nós somos cíclicas, gente. Quando eu falo para as mulheres que nós somos cíclicas, elas ficam assim, tudo bem, mas o que é isso? Nós passamos por 4 ciclos durante um mês. Quatro oscilações diferentes durante 30 dias. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar nisso, Rose, minha amiga linda? Rose lá da drogaria Farmaluz. Que bom que você tá aqui, Rose. Gente, já imaginou essa dança hormonal que nós passamos todos os meses? Mesmo quando nós entramos na menopausa, a nossa natureza continua sendo cíclica. Nós passamos por 4 ciclos. Eu falo para as mulheres, nós somos como a lua. Gente, o sol representa a energia masculina. O sol, que é por fazer, vai para ação. A lua representa a energia feminina, da beleza, do mistério, do afago, sabe? De estar internalizada. E a lua também tem 4 fases. Não sei a sequência, mas é lua nova, lua minguante, lua crescente e lua cheia. Nós mulheres passamos por 4 fases durante 30 dias, que é a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória, a fase pré-menstrual e a fase menstrual. Cada fase dessa, gente, cada hormônio desse que oscila em nós, faz com que nós nos comportemos de maneiras diferentes. Nessa dança, nós temos que nos encontrar aí dentro e tirar proveito disso. Não é ruim, é maravilhoso isso. Quando eu não aceito isso em mim, eu estou dizendo para Deus que Ele errou em fazer a mulher dessa forma. Eu atendo mulheres, não só nas sessões de terapia, mas lá no balcão da farmácia, odiando ser mulher, odiando o ciclo menstrual, que é algo, quando você entende isso, você recebe isso com glamour. Aquela preparação que o nosso organismo faz para receber uma nova vida, para gerar vida. Aí não aconteceu, não gerou vida. Toda aquela preparação que aconteceu, ela vai ser desfeita. Vamos sangrar sim. Acolha o teu sangramento. Acolha a tua fase pré-menstrual. Isso aqui é para uma outra aula, que eu vou explicar para você. Cada fase dessa, o que eu devo tirar proveito, o que cada fase dessa traz para mim. E que 90% das mulheres só enxergam o lado errado, o lado ruim dessas fases hormonais, dessa ciclicidade. E quando você aprende a olhar para essa ciclicidade como deve se olhar, você tira um proveito tão grande disso e você passa a se dizer, uau, quão bom é ser mulher, esse ser divino, feito para gerar vidas. Olha aí, gente. Aí a mulher detesta gerar vidas. A mulher detesta menstruar. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer com você um monte de problemas no seu aparelho reprodutor, na sua vagina, vai ter candidíase para aqui, vai ter isso, vai ter aquilo, problemas de útero, amenorreia, sangra. Você detesta menstruar? Aí que você vai menstruar ciclos intensos de sangramento porque detesta menstruar. Cólicas terríveis porque não aceita o ciclo. Quando você acolhe tudo isso... Gente, vou falar algo para você. Você sabia que 90% das doenças, das patologias, elas surgem tudo aqui, surge tudo no nosso emocional, tudo no desequilíbrio emocional. E essa corpo físico aqui, ó, é o corpo físico. O físico vai perecer, vai sofrer todas aquela carga emocional que o cérebro, que a mente não aguenta, e ela fala assim, ó, corpo, ajuda aí. E aí o cérebro fala, recebe.
Aí é problema de estômago, é problema de rim, é o cisto no ovário, é não sei o que, é problema no pulmão, é problema no coração. Tudo desencadeado pela sobrecarga emocional, pelo estresse excessivo que nós mulheres vivemos hoje. Eu quero mostrar para você aqui, é tanta informação, gente, eu não quero deixar essa nossa aula tão longa, porque nós vamos fazer um exercício daqui a pouco. Eu quero falar para você aqui dados, pesquisas, estatísticas feitas. Não estou falando do mundo, estou falando do Brasil. E preste atenção aqui, eu sou farmacêutica, eu sei muito do que eu estou falando, eu estou falando para um público feminino, e quem vai nos balcão das farmácias comprar remédio, a Rose é farmacêutica aqui, o público que frequenta muito a farmácia é muito mais o público feminino. 11,5 milhões de brasileiros sofrem de depressão. 70% são mulheres. 18,6 milhões de brasileiros sofrem do TAG, do famoso transtorno de ansiedade generalizada. Pasme. 65% são mulheres. 70% das pessoas que procuram terapia são mulheres. O maior causador de tudo isso, gente, é o desequilíbrio emocional. Justamente por a mulher não entender essa dança cíclica que ela tem, não se encontrar dentro desse contexto de vida e viver hoje num estresse excessivo, multitarefas, acumulando um monte de afazeres que jamais vai trazer equilíbrio para sua vida. Gente, eu tô falando isso porque eu já vivi tudo isso, e se eu não me policio, eu volto. Eu já fui, e se eu não cuido, eu sou uma mulher tarefeira. Eu quero fazer o tempo todo. Sabe aquela mulher tarefeira que não pode parar, que tem que estar fazendo? Até eu entender que tem horas que eu tenho que parar, eu tenho que descansar. Tem coisas que dá pra você deixar pra depois, não precisa fazer agora. Ó, isso aqui não é pra mim, não é. Eu sou feminina, não dou conta. E sabe quando é que nós recebemos respeito das pessoas, carinho e amor? Quando nós somos de verdade quem somos, assumimos as nossas fragilidades. Quer ser durona o tempo todo, fingindo? Ninguém vai enxergar que você sofre, não. Ninguém vai afagar e acolher você é durona. Você dá conta, joga aqui nos meus ombros. Opa, pode dançar aqui. Tá doendo, morrendo por dentro e dizendo para caber dentro de algumas situações. Esses dias, ontem mesmo eu cheguei aqui em casa, não foi legal o dia ontem. E eu cheguei, eu chorei mesmo. Eu desabei no choro. Uai, somos seres normais, por que eu vou ficar engolindo, me fazendo de forte? Nós temos que aprender isso. Hora que é de chorar, vamos chorar sim. Hora que for pra rir, vamos rir. Eu não posso chorar na hora de rir e rir na hora de chorar. Tudo é na hora certa. Inteligência emocional é isso. É você saber aprender a usar as suas emoções na intensidade certa, no momento certo, da maneira certa. Hora de chorar, eu vou chorar sim. Tô triste sim, aconteceu algo, me entristeceu sim. Pra que eu vou fingir, vou ficar sorrindo? Quando você se respeitar, começar a enxergar você com respeito, expondo as suas fragilidades, você será muito mais respeitada, muito mais vista, muito mais amada, muito mais tudo que você deseja. Porque tudo começa com o seu olhar para você mesmo. E eu quero continuar aqui dizendo para você algo ainda mais assustador. Que, meu Deus, é possível isso? 28 milhões de lares brasileiros são chefiados por mulheres. Senhor,
Aqui não está dizendo que a mulher sozinha, não. Está dizendo que a mulher que tem homem do lado, mas que esse homem não assume a posição dele, que é de protetor, que é de provedor da casa, provedor da família. Aqui tá dentro dessa estatística, está mulheres casadas com homens viciados, alcoólatras, irresponsáveis, que não assumem, e que ela tem que ir para o campo de batalha para suprir aquela necessidade. Ou seja, essa mulher sai completamente do feminino dela e vai vibrar numa energia masculina o tempo todo, que é do fazer, de prover, de proteger a casa, de ir à caça, de trazer tudo, sendo que isso era para ser dividido com a figura masculina, que muitas vezes ela está lá, mas que não supre. Outro dado alarmante: 12 milhões de mulheres brasileiras criam seus filhos sozinhas. Aqui são as sozinhas, que o pai nunca apareceu, que o pai não ajuda, que o pai não é presente, e ela é obrigada a suprir. Às vezes é ajudada por um avô, uma avó, sempre tem alguém, né, ali para auxiliar. Mas esses dados aqui são de uma sociedade, da nossa sociedade. Estou trazendo para nós aqui, Brasil. E eu estou falando aqui para um grupo de mulheres que eu trouxe aqui hoje para essa aula. E eu gostaria que tivesse muito mais mulheres aqui. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui foram experiências vividas e que continuo vivendo com consciência, enxergando tudo isso. Eu já vibrei muito na energia masculina, não aceitando nada, fazendo tudo, trocando pneu de carro com o marido dormindo, pneu de carro furado na garagem e eu trocando pneu de carro, fazendo as coisas todas. Não é por imposição, gente. É você sabendo se colocar no seu lugar. Não é gritando, não é a ferro e fogo. É se respeitando e se colocando, se posicionando no seu lugar. Meu carro estragou, dá um testemunho aqui. E o mecânico veio aqui na minha casa para detectar o que era para depois levar o carro. E quando o homem chegou, quando eu vi, eu já estava querendo abrir o capô do carro. Aí na hora, eu falei, epa, tem o macho aqui, o homem veio olhar o carro e eu vou abrir o capô do carro. Mas eu já ia fazer isso. Mas hoje eu tenho essa consciência que eu tenho que me colocar no meu lugar. Mas antes eu achava que isso era bonito. Fazer esses papéis, essas coisas, trocar pneu, estourar a coluna, adquirir um monte de problema com coisa. Não estou dizendo que você não possa uma hora de uma necessidade. Mas quando tem alguém ali para fazer, para que você vai bater? Joga no meu peito aqui, que eu dou conta. E Deus deixou uma sabedoria muito grande. A Shirley disse, chegou agora, mas chegou. Chegou chegando, seja bem-vinda. Deus deixou uma sabedoria grande na mulher. Uma força que nós não temos noção que temos. Nós conseguimos conquistar todas as coisas com a inteligência e a sabedoria que Deus nos deu, sendo sábias, usando essa sabedoria da maneira certa. Mas para eu usar essa sabedoria, eu tenho que me colocar no meu lugar feminino de mulher, de geradora, de criadora, de nutridora. Aí as coisas fluem na minha vida. Às vezes nós somos, mas é muita coisa, é filho para levar para a escola, é para buscar, é o trabalho, é a casa. Aprenda a conciliar tudo isso. Você não é Mulher Maravilha. Não vai dar conta, não. Vai ficar doente, sim. A Claudilene está dizendo, e se não tiver mudança de mente, vai piorar a cada dia, porque as mulheres estão entendendo que isso é empoderamento.
Existe uma distorção aí dessa palavra empoderamento. A sociedade, quando fala empoderamento feminino, leva para o lado do poder da mulher sobre o homem. Gente, não tem nada a ver. Você se empoderar é você olhar para você, é você amar você. Isso é empoderamento. É você valorizar você, se colocar como mulher, como feminina da situação, se respeitar você para que o outro te respeite. Esse empoderamento que a sociedade dita aí é um desrespeito. Você dizer que pode jogar aqui, eu dou conta, eu faço isso, faço aquilo, faço melhor do que os homens. Estou falando aqui de melhor e de pior. Eu estou dizendo que cada um ocupe o seu lugar, a sua função. Então, quando nós estamos nesse desequilíbrio, o que tem acontecido hoje com as mulheres, com essa estatística que eu te falei aqui das doenças, quando está em desequilíbrio esse masculino com esse feminino dentro de mim, essas atitudes, tudo misturado que eu nem sei o que é isso, eu vou adoecer, eu vou trazer para mim muitas doenças, porque eu vou estar sobrecarregada, entristecida, frustrada, amargurada, querendo resolver as coisas tudo no grito, tudo a ferro e fogo, impondo as coisas. Não, jamais vou conseguir, vou adoecer. A sociedade hoje está doente, sabe por quê? Mulheres doentes geram filhos doentes. Mulheres frustradas geram filhos frustrados. Mulheres desequilibradas geram filhos desequilibrados. Como nós vamos querer uma sociedade equilibrada se aquela que gera, aquela que nutre, está completamente fora do eixo? Eu sempre falo para as mulheres que haverá um dia onde nós vamos ter uma sociedade equilibrada quando existirem mulheres saradas e curadas emocionalmente. Quando existirem mulheres que se olham, que se valorizam dentro desse contexto. O espaço... O que é, meu Deus? Daira de Arcanjo entrou aqui. Bem-vinda, minha linda. Gente, quanto mais mulheres desequilibradas, frustradas, entristecidas, amarguradas, mais filhos depressivos, drogados, porque vai crescer dentro do ambiente, desde o ventre. Um ventre gerou um ventre frustrado, um ventre desequilibrado, um ventre que não aceitava o feminino, que nem sabia olhar para si, amar esse lado mulher que é. Amar a si mesmo do jeito que é. Cada uma tem o seu jeito, tem o corpo de um jeito, não queira se enquadrar aí em padrões do mundo, não. Tem uma frase da Juliana Souza, que eu vou ler aqui para vocês, eu acho tremenda essa frase. Quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Quando você se cura, a sua descendência se cura junto com você. Uma mãe curada cura os filhos, mesmo que eles já estejam adultos. Uma esposa curada, através das atitudes dela. Não é impondo, não é querendo, gente, mudança nos outros. Ninguém muda ninguém. Eu atendo mulheres que terceirizando, dizendo que a culpa é do marido, que ele é que tem que mudar. Como assim? Esse marido, ele vai mudar se ele quiser, no contexto dele, na hora dele. Ele pode muito bem mudar quando você mudar suas atitudes com ele. Quando você mudar suas atitudes com você. Você vai receber um olhar diferente desse marido. Então não busque mudança para os outros, não. Busque mudança para você. Aí a sua mudança vai contagiar o contexto onde você está inserida. Eu recebo alguns elogios e isso me envaidece, né? E é muito bom ouvir eu chamo elas de minhas pupilas. Tem umas mulheres mais jovens que eu atendo. Eu acho lindo isso, quando as mulheres mais jovens dão abertura para aprender com as mais experientes. E eu ouço elas dizerem assim: eu quero ser igual você. Eu me espelho em você. Eu quero ter essa sabedoria. Eu falo, gente, não é nada, né?
eu sou igual. Eu só não me contentei com a minha situação que eu estava vivendo e eu fui buscar melhoras para mim. Quando eu mudei, gente, eu mudei, meus filhos mudaram, eu tinha todos os tipos de problemas que você imaginar, eu tinha. Relacionamento com meu filho mais velho, quando eu mudei, quando eu encontrei eu dentro de mim, me valorizei, me posicionei como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como profissional, aí eu encontrei a reciprocidade de tudo isso. Da maneira que você se olha, você recebe o olhar do outro. E aí, como é que você tem se olhado? Tem mulher que não se olha nem no espelho, se acha feia, ridícula. E como é que você quer que os outros te achem bonita se você não se acha bonita? Você tem que se amar do jeito que você é. Não tem como você... Algumas coisas nós melhoramos em nós, claro. Você pode melhorar aqui, uma coisa ali. Mas não é, gente, não é depender dessas mudanças para você ser feliz. São essas mudanças que vão melhorar o seu humor, a sua, né? Mas não você depender delas para você ser feliz. Tudo bem? Nós vamos fazer um exercício agora. Mas antes disso eu quero dizer para você que trabalhar pela cura do feminino em nós, da sociedade, equilibrar essas duas energias, essas duas polaridades, masculina e feminina, que existe nas mulheres e também existe nos homens, é ver o humano, a humanidade de uma forma integral. Eu imagino que Deus, quando ele fez o homem e a mulher, quando ele fez o ser humano, Deus imaginou, assim, que todo mundo fosse viver como uma grande tribo, sabe? A grande tribo de Israel, uma grande tribo onde todos ocupam o seu verdadeiro lugar, onde todos exercem o seu papel. Mas você precisa entender qual é o seu papel. Eu não posso entrar dentro de você, eu posso direcionar você e te levar a uma consciência, uma abertura de mente. Mas é você que vai encontrar a si mesma e o seu verdadeiro papel neste mundo. Eu disse para vocês, para as mulheres que estavam no grupo, para outras que não estavam, se você trouxe um papel e uma caneta aí, nós vamos fazer um exercício bem rápido aqui, que eu quero te trazer essa consciência. E eu quero falar mais uma vez aqui. Enquanto você não aceitar o seu feminino, você vai ter sérios problemas com você e com tudo que está à sua volta. Olhe o seu feminino, aceite você, aceite a sua ciclicidade. Eu vou dar uma aula aqui só sobre ciclicidade para você entender e tirar proveito, o melhor dessa ciclicidade. Gente, é tremendo isso. Tirar proveito dessa ciclicidade. Do período pré-ovulatório, do ovulatório, do pré-menstrual, do menstrual, tudo tem proveito, tudo é saber olhar para você, entender o seu lado feminino, se contextualizar nisso. Quem trouxe quem tem um papel, uma caneta aí, nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho, para trazer uma consciência maior para você, para nós encerrarmos a nossa live, tá bom? Gente, então, eu quero te perguntar. A Claudilene disse, eu quero aprender. É fantástico, gente. Eu estou vendo, talvez a partir do mês que vem, de maio, todas as segundas-feiras, eu vou fazer a live terapia. Uma live terapia aqui, para nós aprendermos, né? Um pouquinho mais. Então, eu quero te perguntar o seguinte. Qual é a maior barreira que você enfrenta hoje como mulher? Se você nunca parou para pensar nisso, pare agora. Qual é a maior barreira que você tem enfrentado, que você tem aí na sua vida, o maior obstáculo que você tem aí como mulher, como feminina? Qual é a maior barreira? É o seu casamento? A maior barreira é a tua saúde?
É a depressão? Qual é a maior barreira? É não aceitar o seu feminino? A maior barreira é não aceitar o seu corpo, olhar para você e desdenhar o seu corpo? É não cuidar de você? Qual é a maior barreira? É não se encontrar profissionalmente, não se ver útil? Qual a maior barreira? É o relacionamento com os seus filhos? Um relacionamento difícil? Qual a maior barreira? É o casamento ruim? Qual é a sua maior barreira? É a vida espiritual? Que você não deslancha? Qual é a sua maior barreira que você tem encontrado? Que você tem enfrentado como mulher? Se você tá com a caneta aí, o seu papel, escreva aí. Qual é essa maior barreira que você tem encontrado? Eu tive muitas barreiras e ainda tenho. Não sou perfeita. Se eu tivesse encontrado a perfeição, já não estava mais aqui. Eu já tinha sido arrebatada, né? Eu tenho barreiras. Mas antes eu não tinha consciência. Eu não olhava para as barreiras. Porque se eu não olho, se eu não sei quais são elas, como é que eu vou superá-las? Você escreveu aí quais são essas barreiras? Se não escreveu, pense aí na sua mente quais são as barreiras que você tem enfrentado como mulher. É querer ser igual aos homens? Não sei qual é a barreira. É se achar... Gente, eu tinha tanta barreira. Sabe uma barreira que eu tive? Vou confessar aqui pra vocês. Eu me achava... E eu sou mesmo, mas hoje eu me aceito. Extremamente baixa. Eu tinha vergonha de ser tão baixinha como eu sou. Hoje eu olho pra mim e falo, meu Deus, que pitelzinho. Que mulherzinha baixinha, bonitinha, ajeitadinha que eu sou. Eu tinha, até isso era barreira pra mim. Eu me achava inferior perante os outros, porque eu me achava pequena demais. Falando, quem é que vai enxergar uma nanica? Pensava comigo. E sabe o que eu fazia? Na minha casa eu sou a mais baixinha mesmo. Eu brigava com a minha mãe. Eu ficava revoltada com a minha mãe. Meu pai morreu faz muitos anos, mas minha mãe morreu não tem nem um ano. Vai fazer um ano agora, dia 18 de maio. Minha mãe viveu, gente, 98 anos de idade. Oh, Senhor, queria que ela fosse eterna. Mas, assim, minha mãe não foi essa belezura aí que eu enxergo ela hoje, não, tá? Mas depois eu aprendi que os nossos pais, eles dão pra gente aquilo que eles tinham pra nos dar. E eles nos ensinaram aquilo que eles sabiam. Você não pode cobrar dos seus pais aquilo que eles não ensinaram porque não sabiam. E nem aquilo que eles não te deram porque eles não tinham para dar. E eu tinha até essa barreira, né? Olha, botava um salto dessa altura e tudo. Eu gosto de salto até hoje, mas eu uso salto normal, né? Assim, para ficar mais alta. Oh, meu Deus. Não tem jeito aumentar, não tem cirurgia para aumentar a altura. Então hoje eu me aceito do jeito que eu sou. Nem lembro que eu sou baixinha, né? Faço tanta coisa. Eu sempre falo assim, eu tenho uma sobrinha que ela é bem alta, a Jamie. Mora lá em Querência do Norte, Paraná. Tem alguém de Querência aí? E eu trabalhei um tempo, né? Trabalhei lá no escritório com a Jamie. A Jamie tem 1,80 m, né? Magra, assim. Mas, meu Deus do céu, que belezura. Aí eu dizia, mas o que você faz com essa altura aí? Eu boto uma escada e subo e faço também. Então não tem empecilho, gente. Então qual é a sua maior barreira que você enfrenta como mulher? Segunda pergunta. Dentro dessa barreira aí, esse obstáculo, esse gigante Golias que está aí diante de você, o que você pode fazer para superar isso? O que você pode fazer se a sua barreira é você não aceitar você mesmo? Se a sua barreira é você viver presa nos acontecimentos do seu passado, nos traumas, nos abusos, nas coisas ruins que aconteceram. Se a sua barreira é essa, o que você pode fazer para você superar isso? Ah, se eu não me aceito, o que eu posso fazer para me aceitar do jeito que eu sou?
simplesmente começar a olhar para você e dizer, eu me aceito. Gente, é um exercício, não é da noite por dia, não. Uau, deitei não me aceitando, não me enxergando valor em mim, com a minha autoestima lá embaixo, e no outro dia aconteceu um milagre, e aí eu vou levantar, uau, e tudo ok, maravilhosa. Não, gente, é um exercício diário que você vai aprender a olhar para você com valor, do jeito que você é. Olha o privilégio de você estar aqui nesse mundo vivo. Agora você vai ficar presa a coisas que aconteceram lá no passado, que não tem mais. Passado, dá pra voltar? Aconteceu alguém que voltou o relógio e voltou. Tem um filme, Feitiço do Tempo. Lembrei desse filme agora. Se você tem curiosidade aí, quer assistir, assista esse filme, Feitiço do Tempo. Falar em filme é comigo mesmo, para cada situação. E livro, então, para cada situação. Então, tem alguém que conseguiu voltar no tempo e foi lá e resolveu aquela situação lá do passado? Não. Tem como você voltar nas suas memórias e olhar para aquilo lá e falar, ei, aconteceu tudo isso mesmo, foi horrível, tarará, tarará, mas agora eu sou uma mulher adulta e quem tem que olhar para a situação e acolher aquela criança que sofreu tudo aquilo sou eu. Não tem como outra pessoa fazer isso por você, entrar dentro de você e fazer isso, não tem. Então, o que você pode fazer para superar tudo isso? É o casamento que está ruim? O que você pode fazer dentro dessa situação? Não é separar, não. O que você pode melhorar em você para transformar essa situação? Para que o outro enxergue, de repente até ele se sinta mal, eu vou cair fora, porque a mulher mudou, tá perfeita, tá tudo, eu não me encaixo aí não mereço. O que você pode fazer para melhorar o relacionamento com seus filhos? Eu melhorei o relacionamento com meu filho. Hoje nós temos um relacionamento maravilhoso de mãe e filha e mãe. De respeito, de carinho, de cumplicidade, de trocas. Mas uma época foi horrível. Muitos anos. Não sabia nem lidar com aquele filho. O coração palpitava quando tinha que conversar. O que eu vou falar para esse menino? Abria a boca, tudo que saía da minha boca batia lá e rebatia. Era difícil demais, gente. Hoje é a maior alegria. Não me respeito, meu filho me respeita agora. Me coloquei no lugar de mãe, ele me enxerga hoje como mãe. E eu enxergo ele como meu filho maravilhoso. Tem uma outra filha de 18 anos, maravilhosa. Tinha uma outra que Deus está com Deus, se estivesse viva aqui, estaria com 21 anos de idade. Maria Eduarda, minha filha amada. Sou mãe de 3 filhos, 2 vivos e um está com o Senhor. E perdi a minha filha de uma morte muito trágica, muito ruim. Qualquer morte, qualquer mãe que perde filho é ruim. Mas eu perdi minha filha afogada numa piscina, com 1 ano e 2 meses de idade. E eu tive que ressignificar tudo isso, mas eu carreguei isso. Eu demorei praticamente 16 anos, 15 anos, para ressignificar a morte da minha filha. Para aceitar isso que aconteceu. E olhar com outros olhos. E muitas outras coisas. Então, o que você pode fazer para superar essa barreira que você está enfrentando aí? É você que tem que encontrar essa pergunta. Você vai ter ajudas se você buscar. Sabe? Estenda a mão. Fala, ei, eu preciso de ajuda. Quero encontrar o caminho. Me dá uma direção aqui. Sabe, Jesus, quando ele estava lá no caminho do Gólgota, que ele se cansou e os soldados romanos chamaram. Tinha muitos curiosos acompanhando aquela cena. Eu sempre falo isso. Mas foi um que foi chamado, Simão, o Cirineu, para carregar a cruz de Jesus. Então Jesus deixou algo muito interessante aqui. Mostrou para mim e para você que se ele, que foi o próprio Deus, aceitou ser ajudado, quanto mais nós. Precisamos de um Cirineu na nossa vida. Não é para qualquer um, não é todo mundo que você vai expor a sua vida, não, mas sempre vai existir um Simão aí para te direcionar. A terceira pergunta é: como você pode fazer isso? Ou seja, o que você pode fazer para superar esse obstáculo, essa barreira que você está enfrentando? E como você pode fazer isso que você respondeu aí na pergunta 2? Se você respondeu, por exemplo, que
eu preciso me amar mais, me aceitar mais. Então, como é que você pode fazer isso para você se amar mais e se aceitar mais? Ah, é o meu casamento que tá ruim. O que você pode fazer? Ah, eu posso me posicionar dentro desse relacionamento, me respeitar como mulher. Como é que você vai fazer isso? Agindo assim, assim, assim. Como é que você vai se amar mais? Agindo assim, me valorizando, não menosprezando, não me criticando mais, não me chicoteando mais, mas me olhando e dizendo, Mari, tá? Vai, você consegue, você pode, você é uma mulher maravilhosa, você é inteligente, sim. Então, como é que você pode fazer essa mudança, superar essa barreira? Tem que existir umas atitudes, umas ações para você conseguir isso. E a última pergunta, eu vou deixar para sua reflexão, para você responder como tarefa de casa. Quais são os seus maiores sonhos? Se você não tem sonhos, eu sinto muito te dizer que nenhuma vida vale a pena sem sonhos. Nenhuma vida prospera sem sonhos. Nenhuma vida é cheia de alegria e felicidade sem sonhos. Ouse sonhar. Não sonhe os sonhos dos outros, os sonhos seus. Não terceirize também os seus sonhos para os outros realizar os seus sonhos. Os sonhos são seus. Quais são os seus sonhos? O que você deseja para daqui até o final do ano? O que você deseja para o ano que vem? O que você deseja para daqui 5 anos? Quais são os seus sonhos? Seus desejos? Traga a memória. Traga à existência os seus sonhos. Os sonhos nos traz vida. Os sonhos nos enchem de alegria e de felicidade. E para nós encerrarmos aqui a nossa aula de hoje, se deixar eu falo a noite toda, gente, já tem 1 hora, né, que nós começamos 7h40, horário do Mato Grosso. Tem 1 hora, 1 hora e 7 minutos. Eu quero agradecer a você que esteve aqui. E eu quero estender um convite muito importante para você. Que segunda-feira, às 7h30 da noite, horário do Mato Grosso, às 20h30, horário de Brasília, eu vou estar aqui também, aqui não no Instagram, mas numa aula fechada para o grupo exclusivo, onde eu vou entregar um conteúdo maravilhoso, um conteúdo perfeito, um conteúdo que vai falar muito. Se esse daqui falou com você, se prepare para o que tem. Isso aqui foi um esquenta, para você ficar com gosto de quero mais para segunda-feira. Mas para você estar comigo segunda-feira, não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser uma aula fechada pelo Meet. Você vai precisar estar no grupo para você receber o link. Então, você, mulher que esteve aqui nesta aula hoje, tem um post meu lá sobre a aula de segunda-feira, lá no meu feed. Então, você comente lá naquele post, eu quero, e aí eu vou te direcionar para o grupo, tá bom? Para você receber o link, você está comigo na aula de segunda-feira, que vai ser um divisor de águas na sua vida e na minha. Porque quando eu ensino, eu aprendo. Talvez aprendo muito mais do que vocês possam imaginar. Gente, então, muito obrigada para vocês que estiverem aqui. Tem alguma pergunta, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar algo aí? Pode perguntar alguma coisa, né? A Rosana tá dizendo, foi um aquecimento maravilhoso para segunda. Uau! Quem mais, gente? Alguma dúvida? Quer perguntar? Quer saber mais? Pergunta aí, fala, Mari, Deus te abençoe, gostei muito, a Célia disse, dessa aula, valeu a pena assistir. Só agradecer agora, a Rosana disse,
Então, tem muito conteúdo, tem muita coisa para passar. Foi muito maravilhoso te ouvir. Obrigada por mais um conhecimento compartilhado. Obrigada a vocês, gente, por estarem aqui. E convide as suas amigas. Fale, gente, meu desejo é levar conhecimento para muitas mulheres. A Pamela disse, você é maravilhosa. Gente, a Pamela aqui, gente, peraí. Eu tenho que falar algo aqui para vocês. Pamela, gratidão por você estar aqui. Gente, a Pamela, ela foi babá do meu filho. Oh, Senhor, eu me emociono. Ela foi babá do meu filho mais velho. Ela tinha 17 anos de idade. E eu estou viva aqui hoje, gente. Eu devo a minha vida a essa menina. Ela me salvou de uma tentativa de homicídio. Essa mulher que está aqui hoje, conversando com vocês. Eu me emociono. Pamela, muito obrigada. Se não fosse pela Pamela, por essa jovem de 17 anos, que Deus enviou na minha casa, porque não tinha outra maneira dela ter ido na minha casa à noite, saiu da escola, do colégio, porque o Espírito Santo dizia para ela, vai lá na casa da Mari. Se não fosse por ela, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje diante de vocês, passando esse conhecimento. A Lisandra disse, foi muito produtivo. Cada dia aprendo mais. Obrigada por tudo. A Pamela disse, te amo. E eu te amo muito mais. Te amo muito. Ela disse que tem orgulho de mim. E eu sou grata. Devo a minha vida a você. Sou muito grata. Eu oro a Deus por você, que Ele encontre você onde você for. E eu sei que você é uma serva de Deus, uma levita, uma mulher do Senhor. Obrigada, viu, Pamela? A Rosana tá dizendo aí, prazer, Pamela. Mulheres, eu estou viva aqui hoje, graças a Pamela. Pamela Bastos. Pamela mora lá em Paranavaí, onde eu já morei um tempo, lá no Paraná. Então, tá vendo como que Deus, ele é maravilhoso? Olha quantos anos fazem isso. Meu filho tinha 2 aninhos de idade, hoje ele tem 27, então isso aconteceu há 25 anos atrás. Tô falando minha idade aqui, hein? Hoje eu falei a minha idade lá no balcão da farmácia, o rapaz falou, nossa, como assim? Falei, sessentona, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Falei, Deus nos conserva, porque eu tenho muita coisa para ensinar aqui, eu tenho muita coisa para viver, para aprender também aqui nesse mundo. Então, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que esse conteúdo tenha sido enriquecedor para a sua vida, como tem sido para a minha. E segunda-feira eu espero vocês. Comente lá naquele post, no post lá do meu feed, onde tá falando da aula de segunda-feira. Comente lá, eu quero, que eu vou mandar o link lá, que eu vou te direcionar para o grupo, para você estar comigo na aula fechada pelo Google Meet segunda-feira. Deus é tremendo, a Celinha disse, né? Os propósitos dele nunca falha. A Célia também é lá de Paranavaí, gente. Celinha lá, conheci a Celinha, tinha célula lá no apartamento da Celinha, lá em Paranavaí, na Igreja Batista Renovada. Beijo, minha linda. Amo, gente, foi um prazer muito grande. Olha que bênção, né? Eu fui agraciada hoje com a presença de vocês aí, né? Amigas de longas datas. Obrigada e até segunda-feira. 19h30 horário do Mato Grosso, 20h30 horário de Brasília. Escreve lá no post lá do feed. Eu quero, que eu vou te direcionar para o grupo. Uma aula fechada. Tremendo, tem muita coisa. Beijo, 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 beijo.